Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer mais uma história maravilhosa de santo e de santa hoje, de uma denominação de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. Hoje, dia 12 de dezembro, nós do mundo inteiro, católicos do mundo inteiro, comemoramos Nossa Senhora de Guadalupe, mas de uma forma muito especial nós aqui da América Latina. Vamos conhecer um pouco dessa história, e eu digo um pouco porque olha, essa história tem pano para manga, e muito pano. Nós já começamos a falar um pouco dessa história no dia 9 de dezembro, que nós contamos a história do santo, que através do qual Nossa Senhora fez os milagres, que ela apareceu para ele, que é São Juan Diego. Então nós vamos contar um pouco mais de detalhes a respeito dessas aparições e do significado de Nossa Senhora de Guadalupe. Bem, você já sabe, já escutou aqui no dia 9 de dezembro, que Juan Diego, no dia 9 de dezembro, que era um sábado naquela época, estava indo para assistir a catequese e participar da missa na Cidade do México, coisa que ele fazia todo sábado e domingo. E nessa manhã, enquanto ele passava por um lugar, numa colina chamada Tepeyac, apareceu Nossa Senhora para ele. Conversou com ele, pediu para que ele fosse até o bispo. E o bispo, claro, ficou com medo, não o recebeu. E ela apareceu novamente para ele no outro dia, no domingo. O bispo novamente ficou um pouco preocupado, não deu muito crédito a Juan Diego. E depois, no dia 11, Nossa Senhora apareceu novamente, pediu para que ele no outro dia fosse até o bispo, porque o bispo tinha pedido uma prova para Juan Diego, uma prova concreta de que Nossa Senhora de fato estava aparecendo para ele. No dia 12, o tio de Juan Diego, com quem ele morava, amanheceu muito doente e Juan Diego achou que ele fosse morrer. E ao invés dele ir conversar com o bispo, ele decidiu ir buscar um padre para dar a unção dos enfermos, porque achou que o tio dele fosse morrer. E ele pensou em Nossa Senhora e falou assim, ela vai aparecer para mim de novo e vai perguntar por que eu não estou indo no bispo, pois eu vou cortar caminho, eu vou por outra estrada para não encontrar com aquela senhora. E Nossa Senhora apareceu para ele e perguntou, onde você vai, Juan Diego, por que você está fugindo de mim? E ele contou a história do tio, que ele estava indo buscar um padre. Ele falou assim, mas olha só, Juan Diego, não sou eu tua mãe, com que você vai se preocupar? Não estou eu aqui do teu lado? Você vai se preocupar com o quê? Fica tranquilo que a doença do teu tio não é mortal e eu já estou nesse momento curando ele. E de fato isso estava acontecendo. No mesmo momento em que Nossa Senhora estava ali com Juan Diego, ela também apareceu para o tio de Juan Diego e disse para ele que queria que naquele lugar onde havia indicado para o sobrinho dele fosse construída uma igreja, que a princípio foi uma capela, depois virou uma igreja e depois um grande santuário. Mas que ela queria que fosse construído lá e que ela seria chamada pelo título de Nossa Senhora de Guadalupe. Foi ao tio de Juan Diego que Nossa Senhora revelou o nome da aparição, que seria Guadalupe. E assim, Juan Diego obedeceu Nossa Senhora, foi até o local onde Nossa Senhora indicou para ele, colheu as rosas que havia no lugar, em meio a neves, num lugar estéril, onde nunca crescia nada além de espinhos, estava nevando ainda por cima, e foi apresentar as rosas embrulhadas na tilma, uma espécie de manto feito de um cacto típico daquela região. Foi apresentar as rosas para o bispo Juan Zumárraga, que era um franciscano. Hora que abriu o manto para apresentar as provas de que o bispo pediu, além das rosas que caíram no chão serem rosas raríssimas, que naquela região não se conhecia, era uma rosa típica da região, da terra natal do bispo, na Espanha. Além disso, o manto havia uma figura impressa, que Juan Diego também não havia visto. E assim o bispo caiu de joelhos, pediu perdão a Nossa Senhora e ele construiu a igreja como Nossa Senhora pediu naquela colina, onde ela havia indicado a Juan Diego. Muito bem,
Esse é um resumo rapidinho da história que aconteceu. Mas o que nós vamos dizer agora foram as implicações dessa aparição. Porque naquela época, como eu havia contado um pouquinho na história de Juan Diego no dia 9, havia uma tensão entre os espanhóis que estavam colonizando aquela região da América Central, né, das Américas, na verdade toda aquela parte que a gente conhece da América do Sul, da América Central, que foram colonizados pelos espanhóis. Havia uma quantidade muito grande de índios, principalmente astecas, naquela região, e havia uma tensão entre eles. Os índios não concordavam com o proceder dos espanhóis. Os espanhóis também, um tanto quanto gananciosos, queriam escravizar os índios, e possivelmente haveria uma outra guerra. Já havia tido uma guerra um tempo atrás, onde muitos índios haviam perecido e possivelmente milhares de outros índios morreriam. Quando aconteceu essa aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, essa imagem, ela se tornou para os índios astecas, os índios daquele lugar, uma coisa que nós podemos chamar hoje de códice, que é uma quantidade de códigos através de imagens em que os índios olharam para aquilo e perceberam o que aquilo queria dizer. E essa imagem, para os índios, foi muito importante. E também o testemunho de Juan Diego, que era um povo deles, simples, e que ele atestava de fato a veracidade de toda aquela história. Nossa Senhora aparece vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e estrelas sobre a sua cabeça. Você já escutou isso em algum lugar, né? Em Apocalipse. Pois é, a Senhora vestida de sol com a lua debaixo dos pés. É assim que ela aparece na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E assim, todo o vestimento, toda a vestimenta de Nossa Senhora, cada detalhe da imagem representa principalmente para os índios, para aquele povo nativo, uma coisa diferente. Ela tinha o cabelo solto, indicando que era virgem. Ela tinha um laço na cintura, dizendo que ela estava grávida. Então era uma virgem grávida. As flores que aparecem nela, os raios de sol que são mais intensos na região da barriga de Nossa Senhora, indicam que ela tem o Deus dentro dela, que Deus está dentro dela, ou seja, ela é a mãe de Deus. Isso tudo aos olhos daquele povo que estavam reconhecendo esses códigos. E olha o tamanho da ternura de Nossa Senhora. Além dela se comunicar na língua nativa com Juan Diego, do jeito como ela fez, chamando ele de Juanito, de Juan Dieguito, na língua nativa, ela aparece na figura como uma morena, uma senhora mestiça, e ela tem as suas mãos em junção, uma mais escura do que a outra, indicando que é a união dos povos mais escuros indígenas com o povo mais branco, que era o povo europeu. Isso tudo fez com que aos milhares aquele povo nativo se convertesse ao catolicismo, se convertesse ao cristianismo. Isso fez com que a tensão entre os povos diminuísse e milhares de índios deixaram de perder as suas vidas, não perderam suas vidas por causa dessa aparição. Esse foi um grande milagre, um milagre instantâneo dessa aparição de Nossa Senhora. E essa imagem impressa nessa tilma, nesse manto feito de cacto, é uma outra coisa que intriga todos os cientistas ao longo dos séculos. Porque essa imagem que se formou nesse tecido, ela não tem sinais de pintura. A tinta, ou o que foi usado para que aquela pintura fosse feita, aquela imagem fosse impressa, não tem sinais de retoque de pincel. É feito de um material que não é conhecido pelos cientistas, nem mineral, nem animal. Também acontece que aquela tilma é feita de um material que se deterioraria em no máximo 20 anos. Era assim, era um material frágil. E nós temos esse manto há quase 500 anos.
exposto. E nós temos que lembrar que hoje até tem alguma tecnologia que de repente pode ajudar a conservar um pouco mais esse manto e essa pintura, mas nós temos que pensar que o ano era de 1531, 1530 e poucos, e esse manto ficou exposto a todo tipo de intempéries e a todo tipo de mudanças climáticas ao longo desses séculos, e continua intacto. A tinta não perdeu a sua cor, não perdeu o seu brilho. Olha que coisa maravilhosa. E outra coisa, em 1971, eles foram fazer uma limpeza na imagem, no vidro onde ela estava, e sem querer as pessoas acabaram derrubando ácido nítrico sobre o manto. O ácido nítrico é um ácido muito agressivo, muito corrosivo. O manto seria corroído por ele rapidamente, mas eis que o manto ficou um pouco manchado e em 30 dias a imagem voltou ao brilho normal. 30 dias a imagem voltou ao brilho normal. Como que isso pode ser explicado pela ciência? Tem uma outra coisa que você vai cair das pernas agora que eu vou te falar a respeito desse manto. Você pode colocar a temperatura que você quiser naquele ambiente. Hoje a temperatura daquele ambiente onde o manto está exposto é controlada. Mas isso há bem pouco tempo. Antigamente a temperatura lá aqui no verão chega a fazer 35, 40 graus, mas no inverno chega a nevar naquele lugar. Ou seja, a variação de temperatura ao longo do ano é bastante grande. O manto não muda a sua temperatura. 35, 36 graus e meio a 37 graus, mais ou menos a temperatura de um corpo humano. Certa vez também um cientista fez um corte no manto para atestar a autenticidade do material, mas ele deixou o manto cortado, somente cortado, tirou uma pequena parte e ficou aquela marca do corte no manto. Ao longo do tempo foi cicatrizando o manto, como se fosse uma pele humana que tivesse sido cortada. Também aconteceu que um ativista anticlerical, não conformado com toda aquela devoção que havia no manto, agora, há pouco tempo atrás, resolveu colocar disfarçadamente, como se fosse um vaso de flores, várias dinamites dentro desse vaso. E de fato, a dinamite explodiu e mandou pelos ares boa parte de tudo que estava naquele lugar. O crucifixo, o genuflexório, tudo se despedaçou. Vidraças a mais de 150 metros de distância foram quebrados com a força e o impacto da explosão. A imagem não sofreu nada. E nem mesmo o vidro que estava sobre a imagem, que nem a prova de balas era. Era um vidro simples e normal, só para que as pessoas não pudessem colocar a mão nessa imagem. Tudo isso é algo inexplicável. E outra coisa foi que um oftalmologista peruano pediu ajuda da NASA porque ele desconfiou alguma coisa a respeito da posição dos olhos daquela senhora, daquela virgem, de Nossa Senhora ali naquela imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E com a ajuda de sofisticada tecnologia, eles ampliaram a imagem do olho 2.500 vezes. E o que eles viram? Uma imagem refletida dentro do olho de Nossa Senhora. Da mesma forma que acontece quando nós olhamos para alguma coisa, que fica essa imagem refletida dentro. E nessa imagem, quando eles ampliaram, viram a cena do momento em que o índio Juan Diego abriu o manto para mostrar as rosas para o bispo Zumárraga. São coisas inexplicáveis que ao longo dos séculos, e principalmente mais recentemente, muitos cientistas se debruçam sobre os fatos que estão ali diante daquele manto, diante daquela tilma, e não conseguem explicar o que de fato acontece. É algo que está estampado na cara da humanidade, está de uma forma clara, é algo que nos deixa incomodados. Como pode tudo isso acontecer? E quanto tempo mais nós vamos levar para entender a mensagem de Nossa Senhora para aquele povo e que fala para mim, para você até hoje? Não estou eu aqui do teu lado? O que você vai temer?
Muito bem, essa história de Nossa Senhora de Guadalupe, ela que é a padroeira da América Latina, a rainha da América Latina, tem essa história desse manto, dessa imagem, que muito mais poderíamos falar, mas tomaria muito tempo da nossa exposição. Mas eu convido a você, pesquise na internet, entre em sites que falam a respeito, existe muito material falando a respeito da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Não confie somente nas minhas palavras, vá lá, pesquise um pouco mais e você vai ver a infinidade de coisas milagrosas, inexplicáveis, que cercam toda essa aparição e essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Parece ser um apelo dos céus para que nós, olhando para a nossa miséria e a nossa falta de explicação diante de tudo isso, de fato, nos convertamos a Deus, nos entreguemos a Deus como Juan Diego se entregou a Nossa Senhora. Que possamos também, assim, ser santos, como Deus nos pede para ser santos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, também ative o sininho para você receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube, da Desterro FM. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo de hoje. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.